Olá, mais uma vez, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso programa do Estudo da Bíblia. Aqui a gente para e a gente estuda a Palavra de Deus, buscando saber um pouco mais sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o seu caráter. Eu estou aqui mais uma vez com o pastor Peterson. Obrigado, viu, Peterson, pela participação. E eu quero começar já perguntando sobre o seu salmo predileto, né? Seu salmo preferido. Qual é o salmo e por quê? Eu gosto de vários deles, mas um deles é o Salmo 32. O Salmo 32 conta de um episódio na vida de Davi em que ele sentiu a necessidade de abrir o coração a Deus e ele viu os benefícios que isso trouxe para a vida dele, né? Então, essa relação do ser humano pecador com um Deus santo, ela tem uma conexão muito forte na questão do perdão. Então, quando a gente sabe aonde buscar esse perdão e o quanto a gente é querido e pode confiar nesse Deus, traz um alívio que é um negócio descomunal. Aliás, disse por aí, né, existe uma história de que um médico responsável por um hospital de saúde mental disse que muitos dos seus pacientes poderiam receber alta se eles entendessem o valor do perdão, né? Se entendessem e aceitassem e recebessem perdão. Então, todos nós, a gente vive momentos em que a gente tem aquele peso na consciência, né? Por coisas que a gente fez, comportamentos que a gente teve ou tem, às vezes uma palavra ríspida que você fala para alguém próximo, esposa, filhos, e a gente carrega isso, né? Muitas vezes a gente carrega isso por anos, né? Sim. Tem pessoas que não se falam por anos, familiares, amigos. E como é que esse salmo em particular, ele lida com essa questão do perdão, da confissão? E você começou falando dos benefícios, né? Não só emocionais, mas como é que na vida prática, como é que a gente pode se beneficiar de vivermos uma vida de constante busca por perdão, por reconciliação? Queria aproveitar e ler um pedacinho rápido aqui. Versículo 3 do Salmo 32 vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. E o verso 5 vai dizer assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, é interessante aqui um aspecto mais técnico, mas a palavra pecado, aqui no hebraico, né, a língua original aqui dos Salmos, são várias palavras para pecado. E 3 delas são as mais importantes, porque só aparece mais vezes e tem 3 um pouquinho diferentes conceitos, no sentido de pecado que não era pretendido, então uma palavra que de repente escapou e me fez ficar triste com aquela palavra. Tem uma segunda palavra que tem a ver com alguma intenção de mal, de fato, e tem uma terceira palavra que muitas vezes é traduzida como transgressão, ou poderia ser rebelião, que é o pecado que é feito de caso pensado, com raiva, como uma forma de se rebelar mesmo. Então, para esses 3 problemas, o Salmo 32 vai apresentar Deus como um caminho para aliviar esse negócio, né? Então, a gente, como pecador, a gente vai pecar. Em maior ou menor grau, vamos dizer assim, em coisas mais sérias ou coisas mais simples, o pecado ele sempre vai estar presente na nossa vida. E a gente não pode esquecer disso. Só que se eu for acumulando isso nas costas, por não pedir perdão, ou não se achar capaz de ser perdoado, ou de aceitar esse perdão, não ser merecedor desse perdão, Davi vai dizer que os ossos dele começaram a envelhecer. Isso é um sintoma de dor interna e até de problema de saúde mesmo, né? Há muitas doenças que têm fundo emocional, né? Essa questão da culpa, então, ela tem resultados físicos para a gente, né? Sim, que é uma descoberta, sei lá, razoavelmente recente na humanidade, que estava aberto aqui na Bíblia há muito tempo, né? Uhum. Então, Davi fala que enquanto ele foi calando, escondendo os pecados de Deus, e é interessante porque Deus sabe do pecado, Ele conhece, ele sentia que não estava bem. E isso começou a doer, a fazer mal para a vida dele, para o corpo dele, para a mente dele.
E quando ele confessa o pecado e conta tudo para Deus, embora Deus já saiba, a gente falou disso no outro episódio, né, de verbalizar aquilo que está dentro do coração, ele recebe o perdão de Deus. E ele menciona aqui essas 3 palavras, inclusive o pecado de rebelião. Ele estava irado, estava chateado, fez sabendo que não era para fazer. Mas quando o ser humano cai em si, olha para Deus, Deus com todo amor e carinho, sem sarcasmo, sem maldade, recebe a confissão e entrega o pecado, entrega o perdão para aquele pecado, fiados, né, confiando no sacrifício de Cristo. Então, sempre há um caminho de perdão. E essa é a dinâmica dessa comunhão com Deus, de sempre ter oportunidade de começar de novo. Perdoa, zera o jogo, começa de novo. Fala, põe para fora, alivia, e você sabe que você não vai ser mal visto, porque Deus já conhece. E mesmo os pecados que a gente não tem coragem de falar com Deus, Deus conhece. Então não há por que não falar. Aliás, a Bíblia vai dizer para você, fala. Porque se você guardar, espiritualmente, você não consegue se livrar daquilo. Você precisa confessar o seu pecado, para que a graça de Cristo possa ser colocada sobre você. Enquanto eu não sinto necessidade de confessar, está tudo bem com o meu pecado, a minha relação com o pecado parece que é de amizade, de carinho, de cuidado, mas o pecado é algo para a gente se livrar dele, né? E a gente só pode se livrar dele, incontáveis e muitos que acontecem e acontecerão na vida da gente. A gente tem que jogar na conta de alguém que consegue pagar isso aí. Você falou dessa questão, né, de confessar, né? É um elemento básico para você receber o perdão, é você sentir essa necessidade de confessar o seu pecado. Se o peso da culpa, se a resposta ao remédio para esse sofrimento e peso da culpa que a gente recebe é o perdão, por que é tão difícil para a gente confessar o pecado e pedir perdão? Tanto para Deus quanto para as pessoas que a gente às vezes precisa se reconciliar. O ser humano tem um problema que, desde que o pecado é pecado, faz parte dele, que é o orgulho. Então, eu tenho 2 filhos e como pai a gente não quer errar e a gente quer manter uma boa imagem diante dos filhos. E às vezes, eu já fiz isso muitas vezes, a gente acaba tentando ser infalível. O parecer, a gente nunca é, mas parecer infalível para o filho, às vezes para a esposa também e para outras pessoas, chefe, trabalho, enfim. E isso é pesado, porque a gente não é infalível. Então, quando a gente vai escondendo, isso vai pesando. Mas quando a gente confessa, e para isso eu tenho que me vulnerabilizar, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que mostrar a minha falibilidade, a minha incapacidade de não cometer aquele, às vezes 2, 3, 4, 5, 10 vezes o mesmo pecado. Quando eu faço isso, eu crio um vínculo maior. E ao invés de nos afastar das pessoas, esse vínculo de intimidade nos aproxima. Relações de trabalho, um pouco mais diferente, mas em especial em relações afetivas, né? Dentro da família, muito mais também com Deus. Muito obrigado, Peterson. Muito obrigado a você também que participou aqui com a gente, assistiu esse vídeo. Você sabe, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos comentários. Se quiser se comunicar com a gente, pode mandar uma mensagem também. A gente vai ficar muito feliz de receber a sua mensagem e poder se conectar melhor com você ainda. E se você estiver aqui na região, nosso endereço é 2929 Niles Road. A gente está aqui na cidade de St. Joseph, no estado de Michigan. E todo sábado a gente tem a nossa programação começando aqui a partir das 11h30 da manhã. E a gente se encontra também na quarta-feira, aqui às 7 horas, para um momento de oração. Eu queria orar com você antes da gente encerrar então esse episódio. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade da gente ouvir, através desse salmo, que o perdão ele está sendo estendido a cada um de nós, independente daquilo que a gente fez, dos nossos erros. O Senhor nos ama e o Senhor quer se reconciliar com a gente e quer que a gente se reconcilie também uns com os outros. Que a gente possa buscar, Pai, através do perdão e da confissão, o contentamento e a alegria que existe em sermos perdoados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.